E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos falar do gênero propaganda, gente. Então vamos lá, pessoal. Então a propaganda, né? O que é um produto consciente? Então, o anúncio publicitário também pode divulgar uma ideia ou promover a conscientização sobre alguma questão, como é o caso das chamadas campanhas de assistência do governo ou de entidades filantrópicas sem fins lucrativos, também conhecido como a ONG. Então as propagandas, gente, ela não só vai vender um produto, ela não só vai vender um carro, um celular, uma casa, um apartamento. Ela também pode vender a ideia de um governo, ele também pode vender a ideia sobre um determinado acontecimento, ela pode vender uma ideologia. A ideia da propaganda é propagar algo. Esse algo ele pode tanto ter a característica de ser mais simples ou de ser mais sólido, ou então ele pode ser mais aprofundado. Vai depender da quantidade de informações que as pessoas vão querer colocar nesse produto, certo? Veja, quando eu digo um produto, eu não quero necessariamente dizer que é um produto físico, igual o professor falou, tá? Ele pode ser uma outra coisa. Você, por exemplo, vamos supor que você queira ir na pizzaria. Você precisa convencer os seus pais ou o seu responsável a ir na pizzaria. Você vai ter que fazer uma propaganda dessa pizzaria. Ou então do conceito de pizzaria. Ah, pai, mãe, vamos na pizzaria para que a gente não tenha que fazer janta. Vamos na pizzaria porque é meu aniversário, porque é aniversário do pai, porque é aniversário da mãe, do vô, da avó. Veja, você vai tentando convencer alguém de uma determinada ideia. A propaganda ela tem essa base. Uma das campanhas institucionais do Greenpeace, desenvolvida pela agência Young Rubicon, em 2002, foi premiada na edição 2003 do New York Festival. Então, o que é o Greenpeace? O Greenpeace ele é uma ONG. Eles são ativistas que lutam a favor de causas da natureza. Então, sempre que a gente tem a ideia das causas da natureza, o Greenpeace, ou pelo menos grande parte das vezes, eles estão presentes. Seja na exploração de recursos naturais, como petróleo, árvores, minérios, esse tipo de coisa. Então, para você fazer uma mina de exploração de ouro, de diamantes, essas coisas, você vai desmatar um lugar, você vai poluir um lugar. Para você retirar petróleo de algum lugar, você também vai poluir esse lugar. Seja para você construir uma hidrelétrica. Para você construir uma hidrelétrica, você vai ter que fazer um lago dessa hidrelétrica. Então você vai ter um espaço, você vai ter um grande local que vai ficar inundado. Vai morrer fauna, vai morrer flora, você vai ter que tirar as pessoas do seu habitat natural. Você vai ter que tirar os animais do seu habitat natural. Então, o Greenpeace ele vai estar ali presente nisso, sempre envolvido com causas da natureza, certo? 3 peças que ganharam a medalha de bronze fazem parte da campanha Histórias Infantis. Então, já temos o primeiro conceito da propaganda. A propaganda ela tem que ter um tema. Vai ser justamente a Histórias Infantis, onde a gente já sabemos o tema dele, vai pegar alguma historinha infantil para contar para a criança, certo? O objetivo era divulgar as ações do Greenpeace. Em geral, as pessoas se preocupam com o meio ambiente, mas não se mobilizam para cuidar dele. Dele quem? Do meio ambiente. Então eu sim, bacana, eu não quero que o mundo acabe. O que eu faço para isso? Nada. Essa é a ideia, essa é a crítica que o Greenpeace vem trazer. Então, uma forma de chamar a atenção da população foi trazer o problema para dentro da cidade, das casas. Então, ao invés de tornar esse problema longe, por que eles falam de trazer para a casa das pessoas? Justamente porque eles estão pegando petróleo lá no meio do oceano, não tem nada a ver com a minha casa. Eles estão construindo uma hidrelétrica lá no norte do Brasil, não tem nada a ver com a minha casa. Eles estão pegando ouro, recursos naturais, minérios, lá em outro estado, que não tem nada a ver com a minha casa. Então aqui está tudo tranquilo.
certo? Aqui eu separo o meu lixinho, faço minhas coisinhas, o mínimo que eu tenho que fazer para esse tipo de coisa eu estou fazendo. E o Greenpeace vem justamente bater nessa ideia. Vamos levar, vamos tornar pessoal, vamos aproximar da pessoa. A propaganda ela quer deixar íntimo para que a pessoa consiga sentir aquilo próximo a ele, beleza? Veja a seguir uma das peças dessa campanha em que o leitor é chamado a refletir mediante a pergunta: você não quer contar essa história a seus filhos, quer? Vamos ver então a propaganda. Então, eles vão contar com o conhecimento prévio das pessoas. Que conhecimento, pessoal? Vamos lá. Para você entender essa propaganda, para você conseguir entender a ideia dessa propaganda, você tem que ter um conhecimento prévio, certo? Conhecimento prévio do quê? Qual que era o tema desses elementos, dessa propaganda? Histórias infantis. Opa, tem um desenho, ele está todo colorido, né? Vamos ver se a gente consegue ver qual história infantil é essa. Era para ter uma floresta, tem um caminhozinho pela floresta, tem uma mocinha toda de vermelho andando ali com uma cestinha. Provavelmente é a história da Chapeuzinho Vermelho. Então olha lá, ó. Você não quer contar essa história a seus filhos, quer? Então vejam, né? Tem até um aviãozinho aqui, ó, a ideia do progresso, certo? Então o progresso, junto com o progresso, vem junto o desmatamento, mais ou menos isso. Então veja, ela ainda está indo para a casa da vovozinha, aquela história da Chapeuzinho, que ela pega a cestinha de doce, vai para a casa da vovozinha, blá, 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 certo? Só que a floresta na qual ela deveria passar já não existe mais. Ela foi desmatada. Opa! E por que eles fizeram isso? Com a ideia de que o pai conta a história para os filhos na hora de dormir. Então, você vai contar, é para ser uma história infantil bonitinha, você vai contar que a floresta foi destruída? Mas a floresta é bonitinho, faz parte da natureza, a natureza faz parte da história, para você conseguir entender isso. Então, a gente consegue ver essa mudança. A gente precisa de um conhecimento prévio, batendo justamente nos adultos, que o adulto conta a história para os filhos. Tranquilo? A publicidade é a arte de se fazer propaganda através de anúncios publicitários. Então eu pago para que esses anúncios publicitários apareçam na televisão, no comercial do jogo de futebol, no comercial da novela, em patrocínio, post patrocinado em redes sociais, propaganda antes de vídeo em plataformas de vídeo, né? O YouTube, por exemplo, sempre começa um vídeo, o Twitch começa uma propaganda. A gente vai vendo essas diferenciações, que são um gênero textual com fins comerciais ou políticos exercendo uma ação psicológica sobre o público. Ou seja, eu quero convencer alguém sobre a minha ideia, eu quero que as pessoas consigam entender a ideia do que eu estou falando, eu consigo entender a ideia do que eu estou passando para ela. Eu quero vender uma ideia, eu quero vender um produto. Assim como os leitores, os anúncios sustentam economicamente os jornais e as revistas e fazem parte das informações vinculadas ao público. Deve-se acrescentar ainda que a publicidade segue o curso de acontecimentos atuais. Ou seja, adianta você fazer propaganda de coisas que já aconteceram? Adianta você fazer uma propaganda, viaje para a Copa do Mundo de 98 na França? Não, você pode fazer viagem para a França e conheça os estádios da Copa do Mundo de 98. Mas o evento da Copa do Mundo de 98 já ficou para trás, certo? Já não tem o que fazer, né? Já está há muito tempo no passado. Então a gente tem que conseguir fazer esse entendimento, ele tem que ser atual, sempre. Beleza, pessoal? Por exemplo, se estamos em anos de Jogos Olímpicos, os anunciantes procuram evidenciar tudo que se refere a esse evento para continuar exercendo a ação psicológica. Então a ideia é de que a gente vai estar sempre ali falando de Olimpíada, o espírito olímpico, o espírito competitivo, o espírito de união, de fim de guerras, né, onde as guerras param e as pessoas vivem aquele momento de Olimpíada, né, que elas estão crescendo juntas, passando por esses momentos. Então a Olimpíada ela vai conseguir trazer isso, né, as pessoas vão sentir um crescimento.
E para continuar a ação, o anúncio publicitário também traz mensagens ao leitor utilizando de algumas coisas, pessoal. Então, olha lá. O slogan, então, síntese do que se quer transmitir imediatamente ao leitor, destacando as qualidades do que se deseja propagar. Então, no caso da nossa história ali, a gente tem a ideia. Ah, você quer contar essa história para os seus filhos? Você quer propagar o quê? É isso aqui que você quer contar? Não é melhor a gente cuidar da natureza para que você possa, então, contar uma história melhor, uma história mais feliz, uma história mais bonita para os seus filhos? Você pode fazer isso. Depende de você. Então, a ideia da reflexão, certo? A ilustração, fotos, desenhos ou gráficos relacionados ao texto e à propaganda. Então, quando a gente tem a ideia de fotos, gente, de gráficos, de imagens, no caso ali, né, eles pegaram o desenho, deixaram o desenho bem coloridinho, pegaram uma história infantil bem conhecida, a história da Chapeuzinho Vermelho. Veja que a história, a continuação da história, a ideia da continuação, ela fica ali, ela estava indo para a casa da vovozinha, mas o caminho todo estava mudado. Veja no impacto que a imagem pode causar. Lembra quando a gente viu o exemplo de propaganda foto na imprensa? A mesma coisa. Uma foto pode causar muito mais. Então, se a gente pega a ideia de fotos que aconteceram no mundo, a queda do Muro de Berlim, se a gente pegar a explosão da bomba atômica, são imagens que são impactantes e que a gente fica chocado quando a gente vê a destruição que isso pode vir a fazer em um determinado local. Então aqui, ela vai ser relacionada ao texto. Então eu não posso simplesmente jogar uma informação ali. Eu preciso fazer com que essa informação tenha sentido com o que eu estou falando. Beleza? E o texto apresenta várias informações para convencer o leitor de que o produto é de boa qualidade e deve ser adquirido, ou de que a ideia deve ser adotada. Então, de novo, propaganda não somente serve para que eu compre um produto, mas ele também serve para que eu compre uma ideia, ou aceite uma ideia, ou adote uma ideia. Vai depender do contexto no qual nós vamos estar passando por isso. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.